Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, mais um momento de meditação, onde mergulhamos na vontade do Senhor, mergulhamos na palavra do Senhor e deixamos que essa mesma palavra santa, pura, benigna, venha tomar conta dos nossos corações e venha fazer nova todas as coisas aqui dentro de nós. Que possamos ser mais e mais tocados pelo Senhor, que possamos ser mais e mais incendiados pela vontade do Senhor, que Ele venha fazer em nós novas coisas, que Ele venha nos ensinar a trilhar essa via que nos leva para perto dele, para uma intimidade com ele e até a salvação no céu. Que possamos então nos confiar à Santíssima Trindade e nos permitir estar na presença do Senhor neste momento. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos nossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Primeira leitura, continuação da profecia de Amós, capítulo 3. Ouçam, filhos de Israel, a palavra que disse o Senhor para vocês e para todas as tribos que eu retirei do Egito. Dentre todas as nações da terra, somente a vós eu reconheci. Por isso, usarei o castigo por todas as vossas iniquidades. Se duas pessoas caminham juntas, não é porque estão de acordo? Se o leão ruge na selva, não é porque encontrou a presa? Se no covil rosna o filhote do leão, não é porque agarrou a sua parte? Acaso sem armadilha se prende uma ave no chão? Acaso dispara a armadilha antes de capturar a presa? Se ressoa na cidade o toque da trombeta, não fica a população apavorada? Se acontece uma desgraça na cidade, não foi o Senhor que fez? Pois nada fará o Senhor Deus que não revele o plano a seus servos, os profetas. Ruge o leão, quem não terá medo? Falou o Senhor Deus, quem não será seu profeta? Eu arrasei-vos, como arrasei Sodoma e Gomorra, ficastes como um tição retirado da fogueira. E contudo não voltastes para mim, diz o Senhor. Por isso, assim te tratarei, Israel. E porque sabes como eu vou te tratar, prepara-te, Israel, para ajustar contas com o teu Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Na vossa justiça, guia-me, Senhor. Na vossa justiça, guia-me, Senhor. Não és um Deus a quem agrade a iniquidade. Não pode o mal morar convosco. Nem os ímpios poderão permanecer perante os vossos olhos. Detestas o que pratica a iniquidade e destrói o mentiroso. Ó Senhor, abominas o sanguinário, o perverso e o enganador. Eu, porém, por vossa graça generosa, posso entrar em vossa casa, e voltado, reverente ao vosso templo, com respeito vos adoro. Na vossa justiça, guia-me, Senhor. Na vossa justiça, guia-me, Senhor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que vocês têm tanto medo, homens fracos na fé? E então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Ele disse: Calma, cala-te. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, cá estamos para mais um momento de oração, mais um momento de meditação. E hoje, de modo particular, nós temos a oportunidade de olhar para a profecia de Amós. Eu vejo muito a profecia de Amós como um ultimato de Deus.
Nós temos as palavras de Daniel, que é basicamente o Apocalipse, né, no Antigo Testamento. Nós temos as palavras de Isaías, que é uma forma de prenunciar, né, profetizar a vinda do Messias. Nós temos Oséias pedindo conversão. Nós temos Ezequiel mostrando como está Israel e como o Senhor vai ressuscitar Israel. Nós temos Joel profetizando a vinda do dia de Pentecostes. Nós temos então tudo isso dito pelos profetas e a oportunidade de encontrar as palavras de Deus em cada um desses profetas se revelando no Novo Testamento. E aqui nós temos Amós falando, proclamando, profetizando em nome de Deus, em nome do Senhor, e mostrando algo muito importante para todas as tribos que foram retiradas da escravidão no Egito. É de suma importância, aquilo que nós comentamos ontem, é de suma importância que nós possamos deixar em definitivo as nossas iniquidades e começar a confiar imediatamente naquele que é o nosso Senhor e Salvador. Confiar imediatamente naquele que nos salvou da escravidão do Egito e nos conduziu rumo a este lugar, a esta terra prometida. O Senhor está falando para nós neste momento, neste dia, versículo 2, entre todas as nações da terra, somente vocês eu reconheci como minha. Por isso, usarei o castigo por todas as suas iniquidades. Entenda, Israel, entenda você que se diz escolhido, você que se diz cristão. De todas as nações da terra, o Senhor escolheu o seu povo, o Senhor justamente decidiu salvar o seu povo, e aqueles que se dizem cristãos, mas não vivem como verdadeiros cristãos, esses vão ser castigados. E eu não digo isso como uma forma de amedrontar, eu não estou dizendo isso porque Deus é maligno, Deus é mau, não, isso não existe, Deus não é mau. Eu estou dizendo isso como eu já falei em outros momentos de meditação. Deus é pai, e um pai castiga, um pai educa os seus filhos. Um pai, ele vai sempre mostrar qual é o caminho correto para os seus filhos. Se você não quiser ser corrigido, se você não quer deixar essa vida de pecado, se você não quer deixar essa vida de iniquidades, e se você não quer se voltar para o Senhor teu Deus, sinto muito. Você vai sofrer mais ainda. Você vai acabar perecendo e vai ser lançado no fogo do inferno quando for o dia do juízo final. Eu não posso fazer nada, e é o próprio Deus que está dizendo isso. Eu arrasei vocês como arrasei Sodoma e Gomorra, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim. Eu corrigi cada um de vocês. Eu ensinei os melhores caminhos. Eu ensinei a serem retos de coração. Eu ensinei vocês a serem puros de coração, e mesmo assim vocês não quiseram se voltar para mim. Mesmo assim vocês continuaram me abandonando. Mesmo assim vocês não permaneceram fiéis. E como é que eu posso ajudar vocês? Como é que eu posso te ajudar, Israel? Se vocês me tratam assim? Como eu posso te ajudar, Israel, se vocês não dão atenção às palavras dos meus lábios? Como, Israel? Como? Tantas e tantas vezes eu tentei ajudar vocês e vocês não quiseram ajuda. Agora já não adianta mais. Imagina você chegar no último dia da tua vida e você morrer, e aí você precisa prestar contas com Deus. E aí? Você vai morrer e vai precisar prestar contas com Deus. O que você vai dizer para ele? Imagina se hoje fosse o teu último dia. Imagina se hoje fosse o teu último dia. O que você diria pro teu Deus e o que você iria fazer? Você ia correr pro sacerdote e para confessar? Agora me diz, quem te garante que você vai estar vivo amanhã? Quem te garante que você vai estar vivo mais 1, 2, 3 dias? 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Quem te garante que você vai viver por tanto tempo? Quem garante? Meus irmãos e irmãs, nós não sabemos o tempo que nós teremos aqui, e Santa Teresinha vai dizer que no fim das contas, nossa vida é um pequeno instante entre duas eternidades. Nossa vida é um breve sonho e em breve acordaremos. Por isso, nós precisamos fazer exatamente como o Salmo de hoje, o Salmo de Davi, Salmo 5, Salmo do número 5, vai nos dizer: na vossa justiça, Senhor, guia-me. Na vossa justiça, Senhor, guia-me. Porque tu não és um Deus a quem agrade a iniquidade. Tu não és um Deus a quem agrada o pecado, os vícios, o erro. Tu não és um Deus que gosta de errar. Tu não és um Deus que gosta dos erros e dos pecados. Não. Diante de ti, o mal não vai morar convosco.
Diante de ti, os ímpios não poderão permanecer de pé aos vossos olhos. O Senhor detesta aquele que pratica a iniquidade. O Senhor detesta aquele que pratica o pecado. O Senhor detesta aquele que é mentiroso. O Senhor revela a verdade e o Senhor liberta todos aqueles que estão caídos, estão sendo destroçados pelo pecado. O Senhor abomina todos aqueles que são vingativos, sanguinários, aqueles que têm raiva, aqueles que realmente sobe o ódio com facilidade, os que são perversos e enganadores de coração, os mentirosos. Mas o Senhor é misericordioso e aqueles que se voltam para Deus, aqueles que de fato louvam e honram o Senhor Deus, pela sua graça generosa, pela sua divina misericórdia, Ele permite entrar em sua casa, em seu templo. Para aqueles que são reverentes ao vosso templo, para aqueles que adoram o Senhor Deus com respeito, temor, misericórdia, piedade, o Senhor conduz no caminho da justiça. E nós precisamos urgentemente nos voltar para este caminho da justiça, porque do contrário, nós vamos acabar escutando aquilo que o profeta Amós, aquilo que Deus falou através do profeta Amós. Se duas pessoas estão caminhando juntas, é porque elas estão de acordo. Se nós estamos caminhando com Deus, é porque nós estamos de acordo com aquilo que Deus prescreveu. Se o leão ruge na selva, é porque ele encontrou a presa. Se o filhote de leão ruge na sua rosna, no seu covil, é porque ele agarrou parte da sua carne. Como é que vocês vão conseguir prender uma ave no chão sem usar uma armadilha? Como vocês vão conseguir disparar uma armadilha sem capturar a presa? Como vocês vão fazer ressoar nas cidades o toque da trombeta, se não fica a população apavorada? Se acontece uma desgraça na cidade, não foi o próprio Senhor Deus que enviou essa desgraça, essa praga, essa situação difícil, essa provação? As coisas acontecem pela sabedoria divina que permite que aconteça para que o propósito de Deus possa ser realizado. E o que é que nós fazemos? O profeta Amós está testemunhando aqui, meus irmãos e irmãs, que o povo de Israel está fazendo coisas que não agradam ao Senhor. Como assim, Daniel? O povo de Israel está querendo vida fácil. O povo de Israel está querendo viver com livre-arbítrio, sem ser castigado, fazendo qualquer coisa a bel prazer. Aquele tipo de pessoa que quer fazer as coisas, né, com livre-arbítrio é aquela que não quer sofrer nenhum tipo de consequência pelos seus atos. Então vai roubar, vai matar, vai injuriar, vai falar besteira, vai xingar, vai realmente levar uma vida de sexualidade desregrada, vai levar uma vida sem modéstia, vai pecar à torta e à direita e não está nem aí. E o profeta Amós está falando para o povo de Israel, dizendo: vocês estão agindo assim. Vocês não estão seguindo, vocês não estão de acordo com a caminhada que o Senhor pediu para vocês. Vocês não estão conseguindo ser fiéis àquilo que o Senhor falou, àquilo que o Senhor fez quando tirou vocês do Egito. Vocês não estão sendo fiéis. Vocês não estão sendo fiéis. E é por isso que eu estou arrasando vocês, diz o Senhor. É por isso que eu estou fazendo com vocês o mesmo que eu fiz com Sodoma e Gomorra, para que vocês sejam castigados e pelo castigo vocês possam aprender e se voltar para mim, se converter e voltar para o caminho que eu prescrevi para vocês, que eu mostrei para vocês. E o que foi que Israel fez? Não se voltaram para Deus. Meus irmãos e irmãs, eu quero que vocês reflitam sobre isso e pensem. Diante da tua própria caminhada, quantas e quantas vezes vocês passaram por provações? Quantas e quantas vezes você passou por dificuldades? Quantas e quantas vezes você viu uma situação e você começou a murmurar, reclamar, brigar, espernear, igual uma criança, igual alguém cabeça dura, um coração duro e fechado? Quantas e quantas vezes você passou por uma situação onde, ao invés de você lançar para Deus um sacrifício de louvor, ao invés de você honrar o Senhor com os teus lábios, ao invés de você se voltar para o Senhor teu Deus, você preferiu 1000 vezes, você preferiu muito mais culpar Deus, se afastar de Deus e ainda por cima parar de rezar?
Ao invés de se voltar para o Senhor Deus, quando as coisas apertam, você vai para Deus. Quando as coisas estão boas, você se afasta. Mas tem pessoas que quando as coisas começam a ficar difíceis, já não quer mais saber de Deus. Porque quando está tudo muito bem, aí nós falamos com Deus, aí está tudo mil maravilhas. Mas no momento de provação, de tribulação, de dificuldade, quando o barco começa a balançar, igual como aconteceu com os discípulos, é mais fácil se jogar do barco para o mar e fugir. Os discípulos, por outro lado, diante do momento de dificuldade, sem nenhum tipo de fé, com uma fé fraca, sem acreditar que Deus podia controlar a tempestade, sem acreditar que a tempestade era o próprio Deus, o que os discípulos fizeram? Senhor, 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 por favor, a tempestade está muito forte, nós vamos cair, nós vamos afundar, se o Senhor não nos salvar, nós vamos afundar. E o que Jesus responde para eles? Povo de pouca fé. Por que vocês são tão fracos? Por que vocês estão tão com medo? E ele se levanta, olha para a tempestade, olha para aquele momento de chuva, olha para o mar que estava revolto, né, furioso, e ele diz: quieto, silêncio, cala-te. Ameaçando os ventos e o mar, diz São Mateus, ele fez com que gerasse uma grande calmaria. E os homens ficaram admirados e diziam: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este homem que até os ventos e o mar o obedecem? Meus irmãos e irmãs, hoje são 30 de junho, né? Dia 30 de junho, e nós precisamos compreender essa palavra e até mesmo relembrar. Os santos de hoje são os santos protomártires da igreja de Roma, aqueles que foram mortos no período ali, na década de 60 depois de Cristo, né? Primeiro século, depois que acontece o grande incêndio de Roma, ocasionado por amando brutal de Nero, mas ocasionado por vários que seguiam Nero, né? Por vários que aceitavam a loucura de Nero. Mas esses em particular, eles foram mortos por alguns motivos específicos, né? Alguns foram mortos por causa dos queimadas, por causa da situação de queimada, né? Por causa justamente desses incêndios que acontecem em Roma. E outros foram mortos, acusados pelo próprio imperador, e eles foram queimados vivos. Foram atirados aos leões. Um imperador que não queria saber de cristão nenhum. Um imperador que queria, porque queria destruir, perseguir todos os cristãos de Roma. E é por isso que acontece justamente próximo, né? Próximo da festa de São Pedro e São Paulo, acontece esse momento. São Paulo que morre lançado aos leões, São Pedro que morre justamente em Roma, onde estão seus ossos hoje em dia. Meus irmãos e irmãs, você teria coragem de abandonar tudo? Você teria coragem de também morrer pelo teu Senhor? Você teria coragem de ser um mártir, um santo por causa do teu Senhor? Testemunhando a tua fé com a tua própria vida? Sendo que você nem sequer consegue deixar a tua vida de iniquidade, você nem sequer consegue deixar a tua vida de pecado, você não consegue deixar teus vícios, você não consegue abandonar essa vida que você leva. O Senhor está dizendo para você hoje que você está levando uma vida de pecado, mas ao invés de você abandonar essa vida de pecado e fazer aquilo que o teu Senhor te pede, não. Ao invés de você aceitar esse martírio, ao invés de você aceitar ser como esses mártires que aceitaram sacrificar o próprio corpo, a própria vida, em honra, para louvar e bendizer com a própria vida o Senhor Deus, Jesus Cristo. E aí você se diz cristão, você se diz católico, você diz que caminha com Cristo, mas na hora em que precisa demonstrar que verdadeiramente é cristão, você não age como um cristão autêntico, como um cristão de fato. Como está teu coração agora? Puro ou impuro? No dia final, quando você tiver de prestar contas com o Senhor teu Deus, como diz a primeira leitura de hoje, como está teu coração? Como você está hoje? Sendo um cristão de fato, um cristão autêntico e genuíno, de conversão genuína, ou você está sendo só mais um que da boca para fora fala das coisas de Deus, mas o teu coração não é verdadeiro? No teu coração as coisas de Deus não são verdadeiras. Como você está, meu irmão, minha irmã? Você teria coragem suficiente de agir igual aqueles mártires do primeiro século? Vocês teriam coragem de agir igual os santos apóstolos, os pais da igreja, a patrística? Vocês teriam coragem de ser mártires também? Vocês têm essa coragem de morrer pelo teu Senhor, morrer defendendo a fé? Ou você vai continuar nessa tua vida de pecado? Você vai continuar com essa fé fraca
que em qualquer tempestade pula do barco, em qualquer tempestade não consegue crer que Deus está ali, em qualquer tempestade não consegue ter fé o suficiente para acreditar, para ter esperança de que você vai passar por essa tribulação e nada vai te acontecer. E aí? E aí? Como você está? Essa é a mensagem de Deus para nós, essa é a mensagem de Jesus para nós, esse Jesus que está no nosso barco, que caminha conosco, e nós precisamos, não, nada de si, nós precisamos confiar inteiramente em Jesus, confiar que Ele vai nos cuidar de nós, que Ele vai nos guardar, que Ele vai nos proteger, confiar que Ele vai nos dar tudo aquilo que nós mais necessitamos, Ele vai cuidar de nós, verdadeiramente cuidar de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado com sua Mãe Maria Santíssima, seu Paizinho em São José. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso sejam derramadas sobre cada um de nós com sangue e água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo momento de meditação, meus irmãos e irmãs, e que a paz do bom Deus permaneça em vossos corações.